A verdade mais importante que você precisa ouvir logo de cara é esta: existem dons que Deus não entrega para enfeitar a vida de ninguém, Ele entrega para direcionar destinos. E quando esses dons aparecem em uma mulher, eles não surgem como espetáculo, mas como ferramenta. Eles viram proteção, discernimento, força para recomeçar, sabedoria para não se perder, e uma presença que muda ambientes sem precisar levantar a voz. Se você já se sentiu diferente, intensa demais, sensível demais, profunda demais para os lugares comuns, pode ser porque você não foi feita para caber em moldes. Você foi feita para cumprir missão, e missão sempre vem acompanhada de capacidades raras. Por isso, o que você vai ouvir aqui não é só uma lista de características bonitas, é um espelho espiritual e emocional, com sinais claros de mulheres que carregam propósito. E antes de continuar, faz uma coisa rápida. Se esse tipo de conteúdo fortalece você, já deixa seu like e confere se está inscrita no canal. Isso ajuda demais o vídeo a chegar em outras mulheres que também precisam se reconhecer e se levantar. Vamos juntas! Agora, o primeiro dom raro, e talvez o mais incompreendido de todos, é o da percepção profunda. Não é paranoia, não é exagero, não é ser desconfiada por esporte. É enxergar camadas. É sentir o que não foi dito. É perceber o clima antes da conversa começar. Algumas mulheres entram num ambiente, sem ninguém abrir a boca, já entendem se há paz, tensão, falsidade, inveja ou afeto verdadeiro ali. Não porque elas procuram problema, mas porque existe nelas uma sensibilidade guiada por discernimento. Esse dom é como um radar que capta intenções. E quando você tem isso, aprende cedo que nem todo sorriso é bem-vindo e nem toda palavra bonita vem com verdade dentro. Só que esse dom tem um preço, ele exige maturidade emocional. Porque perceber demais pode virar peso, pode virar ansiedade, pode virar cansaço. Por isso ele é raro. Deus não confia esse tipo de leitura espiritual e emocional a uma mulher que não esteja em processo de fortalecimento. Ele confia a quem precisa proteger caminhos, orientar pessoas, evitar armadilhas, muitas vezes, liderar sem título. Há mulheres que não ocupam cargo nenhum, mas quando elas chegam, a confusão diminui. Porque elas enxergam o que precisa ser resolvido e sabem onde não devem pisar. E é exatamente aí que muita gente se engana sobre você. Chamam de fria, de distante, de difícil de agradar. Mas o que parece frieza, muitas vezes é foco. O que parece distância, muitas vezes é autoproteção. O que parece exigência, muitas vezes é maturidade. Porque a mulher que tem percepção profunda não se apaixona por promessa, ela observa a consistência. Ela não se encanta com fala mansa, ela presta atenção no padrão. E isso incomoda quem vive de aparência. Esse dom também é uma espécie de proteção contra alianças erradas. Você evita portas que parecem boas, mas que trariam desgaste. Você sente quando um convite vem sem honra. Você percebe quando uma amizade é só interesse. E às vezes, antes mesmo de acontecer alguma coisa, seu coração já fica inquieto, como se algo dentro de você dissesse: não é por aí. O mundo chama isso de intuição, mas quando é Deus afinando sua percepção, não é um palpite, é direção. E aqui tem um ponto que quase ninguém fala. Muitas vezes essa percepção nasce e se aperfeiçoa na dor. Não porque Deus gosta de ver você sofrer, mas porque certas leituras só ficam nítidas depois de certas feridas. Quem já foi enganada aprende a ler sinais. Quem já foi desacreditada aprende a ouvir o que está por trás do tom. Quem já chorou escondido aprende a reconhecer o choro escondido no outro. A profundidade não é um presente fácil, ela é construída. E quando você entende isso, para de se culpar por sentir demais e começa a usar esse sentir como bússola. Na Bíblia, há exemplos poderosos desse tipo de percepção. A mulher sunamita, ao perceber quem Eliseu era, não precisou de plateia, não precisou de anúncio, não precisou de validação pública. Ela simplesmente agiu com sabedoria e preparou um lugar. Ela enxergou além do comum. E aquela percepção abriu portas para um milagre pessoal. Isso mostra que perceber não é só saber, é saber o que fazer com o que se sabe. Esse dom também aparece nas coisas simples do cotidiano. A mãe que sente que algo está errado com o filho antes mesmo dele falar. A mulher que percebe que aquela fase boa demais está mascarando um problema maior. A profissional que sente que um acordo não está limpo, mesmo quando os números parecem perfeitos. A esposa que percebe que a casa precisa de oração silenciosa, porque o ambiente mudou. Não é loucura. É sensibilidade com propósito. Agora, um alerta necessário. Percepção profunda não é licença para viver desconfiando de todo mundo. O dom não foi dado para te endurecer, mas para te conduzir.
Quando você não cuida da mente e do coração, esse dom pode virar vigilância constante, e isso rouba sua paz. Por isso, mulheres com propósito aprendem a equilibrar discernimento com descanso. Elas aprendem a silenciar o barulho de fora para ouvir com clareza o que é direção e o que é ansiedade. Elas aprendem a não reagir a tudo que percebem, mas agir com sabedoria quando for preciso. E talvez você esteja pensando: mas por que eu sempre fui tão diferente? Porque eu percebo detalhes que ninguém percebe. Porque sua estrutura não foi feita para o superficial. Tem gente que vive bem na superfície, e tudo bem. Mas a mulher com propósito carrega uma profundidade que não combina com mentira, com meio termo, com relações rasas e com ambientes onde o coração precisa se anestesiar para sobreviver. Se você se identificou, guarda isso. Esse dom é presente, proteção e ferramenta. Não diminua o que Deus colocou em você. Aprenda a usar com equilíbrio, sem culpa e sem medo. Você foi criada para enxergar onde muitos apenas olham. E esse tipo de olhar muda destinos. E me diz aqui nos comentários uma coisa bem direta, só uma frase. Em qual área da sua vida você sente que sua percepção é mais forte hoje? Relacionamentos, família ou trabalho? E se você conhece uma mulher que sempre sente tudo e às vezes acha que isso é defeito, compartilha esse vídeo com ela agora. O segundo dom raro que Deus confia às mulheres com propósito é o dom do recomeço inquebrável. E ele é tão poderoso porque não é só dar a volta por cima. É a capacidade de reconstruir a vida sem perder a identidade. É cair, chorar, sentir o peso, mas não permitir que a queda vire moradia. É passar por portas fechadas sem virar amargura. É atravessar perdas sem deixar que a perda defina quem você é. Mulheres com esse dom não são feitas de ferro. Elas sentem dor, ficam cansadas, às vezes desabam no travesseiro, às vezes pensam que não vão dar conta. A diferença é que, mesmo assim, elas se levantam. E não se levantam iguais. Elas se levantam mais lúcidas, mais seletivas, mais maduras, com um nível de discernimento que só quem sofreu sem se destruir consegue ter. A cada recomeço, uma versão mais firme nasce, como se Deus estivesse refinando você, camada por camada, até que nada superficial consiga te prender. Esse dom não nasce de status, não vem de personalidade forte só porque sim. Ele costuma nascer quando a vida coloca você contra a parede. Quando algo termina sem explicação. Quando alguém te decepciona de um jeito que muda sua forma de confiar. Quando você perde uma segurança e precisa aprender a criar outra. E o que parecia o fim, na verdade, era só um reposicionamento. Porque existe uma verdade que muita gente não entende. Algumas mulheres só descobrem a própria força quando não resta mais nada além dela e de Deus. Recomeço inquebrável é o que faz você seguir mesmo quando falta aplauso. Mesmo quando falta apoio. Mesmo quando o mundo acha que você já deveria ter desistido. E sabe o que é mais raro? É recomeçar sem se tornar dura por dentro. É continuar tendo fé, tendo doçura, tendo esperança, mesmo depois de ter provado o lado amargo das coisas. Isso é sobrenatural. Isso é domingo. E quando você tem esse dom, acontece um fenômeno curioso. O que deveria te destruir vira combustível. A humilhação vira impulso. A rejeição vira direção. A perda vira estrutura. O não vira mapa. Você começa a perceber que certas portas fechadas não foram castigo, foram proteção. Certas despedidas não foram abandono, foram livramento. Certos atrasos não foram derrota, foram preparo. E aí, quando você olha para trás, entende que Deus estava te poupando de continuar pequena num lugar que não cabia mais em você. É por isso que tanta gente se confunde com mulheres assim. Porque elas não vivem presas ao passado. Elas respeitam o que viveram, mas não ficam acorrentadas a isso. Elas aprendem a lição, limpam a ferida e seguem. E não seguem com pressa, seguem com propósito. E propósito dá uma força que não depende das circunstâncias. Na Bíblia, existem recomeços que parecem escritos com tinta de milagre. Ruth, por exemplo, perdeu marido, estabilidade, território, referência. Ela tinha tudo para virar uma mulher amargurada, fechada, desconfiada. Mas ela escolheu caminhar, mesmo sem saber exatamente onde aquela estrada terminava. E foi justamente nesse recomeço que Deus posicionou Ruth num lugar que ela nunca alcançaria se tivesse insistido em permanecer onde tudo já havia acabado. O recomeço dela não foi só sobrevivência, foi destino. E destino, muitas vezes, exige coragem para abandonar o que é familiar. E não dá para falar de recomeço sem falar de Esther. Esther saiu do anonimato para o palácio, mas o ápice não foi virar rainha. O ápice foi quando ela precisou se posicionar, mesmo com risco, mesmo com medo,
mesmo sob pressão. Recomeçar, às vezes, não é trocar de cidade ou de fase. Às vezes, é recomeçar por dentro. É parar de ser a mulher que se calava para caber. É deixar de ser a mulher que aceitava migalhas para não ficar sozinha. É abandonar a versão que se diminuía para ser aceita. E talvez você esteja vivendo um recomeço agora. Talvez tenha acabado um relacionamento, um ciclo, uma amizade, uma fase. Talvez você esteja com aquela sensação de eu não sei por onde eu começo. E é exatamente aí que esse dom aparece com mais força. Porque o recomeço inquebrável não espera você ter certeza. Ele começa quando você decide não permanecer no chão. Começa quando você levanta e faz o que dá, com o que tem, do jeito que consegue, mas faz. E, aos poucos, Deus organiza o caminho debaixo dos seus pés. Só que existe uma chave que ativa esse dom. Parar de se culpar pelo que deu errado e começar a se responsabilizar pelo que você vai construir daqui para frente. Culpa te prende no passado. Responsabilidade te empurra para o futuro. E Deus não te chamou para viver pedindo desculpas por existir. Ele te chamou para crescer, para amadurecer, para avançar com dignidade. Mulheres com recomeço inquebrável também aprendem uma coisa que muda tudo. Elas não negociam a própria paz para manter gente por perto. Elas entendem que solidão temporária é melhor do que companhia que drena. Que silêncio é melhor do que confusão. Que recomeçar do zero com paz vale mais do que continuar cheia de coisas que por dentro estão vazias. E quando você vive assim, você vira referência. Porque num mundo onde as pessoas quebram por qualquer frustração, você se torna a prova viva de que dá para renascer. Dá para reconstruir. Dá para florescer em terreno difícil. E isso não é frase bonita, é experiência espiritual. Se você reconhece que já recomeçou várias vezes, mas ainda está aqui, então entenda, isso não foi só força humana. Foi domingo. Foi sustento de Deus. Foi propósito chamando você para frente. Me conta nos comentários, qual foi o recomeço mais marcante da sua vida, mesmo que você não queira detalhar, só diz família, relacionamento, trabalho ou saúde, e escreve, eu sobrevivi e recomecei. E se você conhece alguém que está no meio de um recomeço agora, compartilha este vídeo com essa pessoa, porque uma mensagem no tempo certo pode salvar uma fase inteira. O terceiro dom raro que Deus entrega a mulheres com propósito é o da intuição direcionada. E aqui é importante entender algo com clareza. Isso não tem nada a ver com palpite solto, pressentimento aleatório ou imaginação fértil. Intuição direcionada é quando sentir e saber caminham juntos. É quando algo dentro de você aponta uma direção com tanta firmeza que, mesmo sem provas externas, você sabe que não pode ignorar. É uma convicção silenciosa que não grita, mas insiste. E quase sempre, quando você não escuta, o custo vem depois. Mulheres com esse dom têm uma conexão profunda entre mente, coração e espírito. Elas não tomam decisões no impulso, mas também não ficam paralisadas esperando sinais espetaculares. Elas aprendem a reconhecer o sussurro que vem em forma de paz ou de incômodo. Às vezes, tudo parece perfeito por fora, mas por dentro algo não encaixa. Outras vezes, tudo parece confuso externamente, mas por dentro há uma tranquilidade inexplicável. Essa diferença é o que guia quem tem intuição direcionada. Esse dom funciona como uma bússola interna. Ele não mostra o caminho inteiro, mas mostra o próximo passo. E isso exige confiança. Porque Deus raramente entrega o mapa completo, ele entrega a direção diária. Mulheres com esse dom aprendem a caminhar por fé prática. Elas sabem que nem toda decisão precisa ser explicada para todo mundo. Elas sabem que obedecer nem sempre vai parecer lógico aos olhos de quem não sente o que elas sentem. É por isso que muitas vezes essas mulheres são vistas como exigentes, cautelosas demais ou até difíceis. Mas o que as pessoas não entendem é que elas já aprenderam o preço de ignorar a própria intuição. Já entraram onde não deveriam. Já confiaram quando algo dentro dizia não. Já insistiram quando o espírito pedia pausa. E aprenderam, às vezes do jeito mais doloroso, que ignorar a direção interna custa caro. A intuição direcionada também protege contra decisões emocionais disfarçadas de oportunidade. Quantas vezes algo parecia perfeito no papel, mas seu coração travou? Quantas vezes todos incentivaram, mas você perdeu a paz? Quantas vezes você ouviu é coisa da sua cabeça, mas depois percebeu que não era? Isso não é fraqueza. Isso é sensibilidade alinhada com sabedoria. Esse dom se refina com o tempo, principalmente, com obediência. Cada vez que você escolhe ouvir essa direção interna, mesmo sem entender tudo, ela se fortalece. Cada vez que você desobedece, ela fica mais difícil de ouvir. Não porque Deus se afasta, mas porque o ruído aumenta.
Por isso, mulheres com intuição direcionada aprendem a valorizar o silêncio, a pausa e a escuta. Elas não vivem reagindo. Elas vivem respondendo. Esse tipo de intuição aparece com força nos relacionamentos. Você percebe quando algo não está transparente. Você sente quando uma pessoa está perto, mas não está inteira. Você percebe quando há manipulação, omissão ou desvio de caráter, mesmo sem prova concreta. E isso te poupa de vínculos que drenariam sua energia, sua fé e seu tempo. Não é frieza. É amor próprio com discernimento. Mas esse dom não serve só para evitar problemas. Ele também aponta oportunidades escondidas. Caminhos que parecem pequenos, mas carregam grandes portais de crescimento. Convites que ninguém valoriza, mas que mudam sua história. Direções que parecem estranhas agora, mas fazem sentido depois. É como se Deus soprasse. Vai por aqui, mesmo quando o mundo inteiro corre para o outro lado. Na Bíblia, Débora é um exemplo claro desse domingo. Ela não era apenas sensível, ela era estratégica. Julgava causas, liderava pessoas e tomava decisões com base em direção espiritual e sabedoria prática. Ela ouvia, discernia e agia. Não se movia por medo nem por pressão. Se movia por convicção. E isso a colocou como referência em uma geração confusa. E aqui existe um ponto muito importante: mulheres com intuição direcionada não vivem tentando convencer todo mundo das suas decisões. Elas aprendem que explicar demais é sinal de insegurança. Elas sabem de onde vem a direção que seguem. E isso basta. Elas não precisam da aprovação coletiva para obedecer ao que Deus já confirmou internamente. Esse dom também se manifesta nas pequenas escolhas do dia a dia. Quando calar? Quando falar? Quando insistir? Quando recuar? Quando plantar? Quando colher? Ele evita desperdício de energia, de tempo e de emoção. Ele transforma a vida em algo mais alinhado, mais coerente, mais leve, mesmo em meio a desafios. Se você sente que esse dom existe em você ou está sendo despertado agora, uma coisa é essencial: não o despreze. Não ignore aquela voz interna só para agradar, para se encaixar ou para não parecer complicada. Muitas mulheres se perdem não por falta de capacidade, mas por terem silenciado a própria direção para caber na expectativa alheia. Confiar na intuição direcionada não significa viver sem medo, significa não ser governada por ele. Significa seguir mesmo tremendo. Significa obedecer mesmo sem entender tudo. E quando você faz isso, sua vida começa a andar em linha reta, sem tantos desvios, sem tantos arrependimentos, sem tantas reconstruções desnecessárias. E agora eu quero saber de você. Já houve alguma situação em que você ignorou um alerta interno e depois percebeu que deveria ter ouvido? Se sentir à vontade, escreve "Já vivi isso" nos comentários. Isso ajuda outras mulheres a perceberem que não estão sozinhas. E aproveita para conferir se você realmente está inscrita no canal, porque muita gente assiste, se identifica, mas esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos. Isso faz diferença. O quarto dom raro que Deus confia às mulheres com propósito é o do silêncio estratégico. E ele costuma ser confundido com fraqueza, omissão ou indiferença, quando na verdade é sinal de uma maturidade profunda. Silêncio estratégico não é ausência de voz, é domínio dela. É saber que nem toda verdade precisa ser dita no calor do momento, que nem toda provocação merece resposta e que nem toda batalha precisa ser travada para ser vencida. Mulheres com esse dom entendem algo que muda completamente a forma de viver. Palavra dita fora de tempo vira peso, mas palavra guardada com sabedoria vira poder. Elas não se explicam o tempo todo, não se defendem de tudo, não reagem a qualquer estímulo. Elas observam, avaliam, respiram e escolhem. E essa escolha protege a paz, preserva a energia e mantém a autoridade. No mundo onde todos querem falar ao mesmo tempo, justificar cada passo e provar cada ponto, o silêncio estratégico se torna um diferencial raro. Ele não é passividade, é posicionamento. É o tipo de silêncio que diz "eu entendi tudo" sem precisar levantar a voz. É o recolhimento de quem não se perde em discussões que não levam a lugar nenhum. É a postura de quem sabe que convencer não é mais importante do que permanecer inteira. Esse dom se manifesta de forma muito prática. Em conversas difíceis, a mulher com silêncio estratégico fala o necessário e se cala no ponto certo. Ela não despeja emoção desorganizada, não fere para aliviar a própria dor e não expõe o que deveria ser tratado com cuidado. Ela entende que palavras não voltam e que autocontrole é uma forma de amor próprio. Em conflitos, ela não compete para ganhar razão. Ela recua quando percebe que o diálogo virou disputa. Não porque não tem argumentos, mas porque sabe que argumentos não curam corações fechados. E enquanto outros gritam,
ela se recolhe. Enquanto outros se exaltam, ela observa. E o tempo, quase sempre, trabalha a favor dela. O silêncio estratégico também funciona como proteção emocional. Em momentos de tristeza, raiva ou frustração, ela prefere calar para não se arrepender depois. Ela sente, mas não se deixa dominar. Ela organiza a alma antes de abrir a boca. E quando fala, fala com clareza, firmeza e propósito. Uma frase dela costuma valer mais do que longos discursos alheios, porque vem limpa, pensada e carregada de verdade. Esse dom não torna a mulher distante. Torna respeitada. Porque quem observa percebe que ela não age por impulso. Que ela não se perde em fofoca. Que ela não se alimenta de confusão. Existe uma força silenciosa na postura dela que comunica segurança. Ela não precisa provar que é forte, a calma dela já prova. Na Bíblia, Maria, mãe de Jesus, é um exemplo claro desse silêncio cheio de significado. Diante de situações intensas, promessas grandes e acontecimentos difíceis, ela guardava as coisas no coração. Ela não se explicava para todos. Não transformava cada vivência em exposição. Ela entendia que certas experiências são amadurecidas no silêncio. E esse silêncio não a diminuiu, a fortaleceu. Mulheres com esse dom também aprendem algo libertador, não precisam se justificar para quem já decidiu não entender. Elas sabem que a verdade não precisa ser defendida o tempo todo. Que o caráter fala mais alto do que qualquer discurso. Que o tempo revela o que palavras não conseguem provar. E isso traz uma leveza imensa para a vida. Outro efeito poderoso do silêncio estratégico é a influência silenciosa. Essas mulheres ensinam sem discursar. Inspiram sem impor. Corrigem sem humilhar. A maneira como lidam com pressão, frustração e injustiça comunica mais do que 1000 conselhos. Elas mostram, na prática, que autocontrole é força e que paz é poder. E quando essas mulheres finalmente falam, todos escutam. Porque o silêncio anterior preparou o ambiente. Porque ninguém duvida da intenção. Porque cada palavra vem com peso, direção e verdade. Elas não falam por vaidade, falam por propósito. Não reagem, respondem. E quando respondem, trazem clareza. Se você sente que muitas vezes prefere se calar a entrar em desgaste, não se culpe. Talvez isso não seja fraqueza, mas sabedoria sendo lapidada. O silêncio bem usado te coloca no controle da sua jornada, da sua energia e da sua paz. E ninguém que carrega propósito precisa se perder tentando provar algo a alguém. Me diz aqui nos comentários, você já viveu alguma situação em que o silêncio te protegeu mais do que qualquer resposta teria protegido? Se isso fez sentido, curte o vídeo e compartilha com alguém que anda se sentindo culpada por se calar. Às vezes, ouvir isso muda completamente a forma como a pessoa se enxerga. O quinto dom raro que Deus entrega a mulheres com propósito é o da inspiração natural. E esse dom é tão especial porque ele não depende de palco, de microfone, de seguidores ou de reconhecimento. Ele flui da essência. A mulher que carrega esse dom inspira simplesmente por existir do jeito que é. Sua presença calma. Sua postura encoraja, sua forma de viver desperta força em quem está por perto, mesmo que ela não perceba. Inspiração natural não é carisma fabricado nem discurso bonito. Não tem a ver com ser extrovertida, falante ou sempre confiante. Tem a ver com coerência. Com viver aquilo que se acredita. Com atravessar dificuldades sem perder a dignidade. Com manter firmeza sem perder a doçura. Essa mulher inspira porque há verdade nela, não performance. Quem convive com uma mulher assim sente. O ambiente muda quando ela chega. Não por barulho, mas por presença. Existe algo estável, seguro, íntegro. Ela não tenta ser referência, mas acaba se tornando. Não busca aplauso, mas deixa marca. Não força admiração, mas desperta respeito. E isso acontece porque sua identidade está firmada em propósito, não em aprovação. Mulheres com esse dom vivem com consciência do impacto que geram. Não por vaidade, mas por responsabilidade. Elas sabem que estão sendo observadas, muitas vezes em silêncio. E escolhem viver com intenção. A forma como falam, como reagem, como se posicionam, como tratam as pessoas, tudo comunica algo. E elas usam isso com sabedoria, não para se promover, mas para apontar caminhos. Essa inspiração também nasce da coragem de ser verdadeira. Não perfeita, mas verdadeira. A mulher que inspira naturalmente não esconde suas lutas, mas não faz delas identidade. Ela enfrenta tempestades sem teatralizar a dor. Ela sofre, mas não perde a postura. Ela cai, mas se levanta com dignidade. E isso toca profundamente quem observa, porque mostra que é possível atravessar o caos sem perder a alma. Na Bíblia,
Priscila é um exemplo claro desse domingo. Ela não precisou de holofotes para ensinar, influenciar e marcar gerações. Sua vida, sua casa e suas atitudes se tornaram um espaço de aprendizado e crescimento. Ela inspirava pelo que vivia, não apenas pelo que dizia. E esse tipo de inspiração permanece, atravessa o tempo, porque nasce da prática diária da fé. O mais curioso é que, muitas vezes, a mulher que inspira não tem ideia do quanto influencia. Ela acha que está apenas cuidando da própria vida, lidando com suas responsabilidades, fazendo o que precisa ser feito. Mas há alguém olhando, alguém se fortalecendo ao observar sua constância, sua serenidade, sua forma de enfrentar desafios sem perder a essência. E é isso que torna esse dom tão valioso. Esse tipo de inspiração não depende de fase boa. Ela não se apaga com críticas. Não se quebra com rejeição. Não oscila com o humor do ambiente. Porque vem de dentro. Vem de um lugar onde a identidade foi construída, onde a fé foi amadurecida e onde o propósito já venceu a necessidade de agradar. Se você sente que carrega esse dom, entenda. Sua vida já é uma mensagem. Você não precisa de plateia para ser referência. Sua postura fala. Sua constância ensina. Sua forma de atravessar as dores fortalece mais gente do que você imagina. Não se esconda, mas também não se exalte. Apenas viva com intenção, verdade e coerência. E se você conhece alguém que sempre te inspira pela forma de viver, escreve nos comentários o nome dessa pessoa ou apenas alguém me inspira. E aproveita para compartilhar este vídeo com uma mulher que precisa lembrar do impacto que ela tem, mesmo sem perceber. Pequenos gestos podem levantar alguém em um dia difícil. O sexto dom raro que Deus confia às mulheres com propósito é o da firmeza tranquila. E esse talvez seja um dos mais poderosos, porque une duas forças que raramente caminham juntas: autoridade e serenidade. É a capacidade de permanecer firme sem endurecer, de sustentar convicções sem agressividade, de dizer não sem culpa e de seguir em frente sem precisar provar nada a ninguém. Mulheres com esse dom não se movem pelo barulho externo. Elas sabem quem são, conhecem seus valores e caminham com segurança mesmo quando o ambiente está instável. Não precisam convencer, não precisam competir, não precisam se justificar. A firmeza delas vem de dentro, de uma identidade bem resolvida, de uma fé amadurecida e de experiências que ensinaram o valor de permanecer. Essa firmeza se revela principalmente sob pressão. Enquanto muitos se exaltam, discutem ou se perdem emocionalmente, a mulher com firmeza tranquila respira, observa e decide com lucidez. Ela sente, claro, mas não permite que o sentimento governe suas ações. Ela entende que emoções são sinais, não comandos. E essa clareza emocional a torna referência em momentos de caos. Esse dom também aparece na capacidade de estabelecer limites saudáveis. Ela sabe se afastar sem escândalo, se proteger sem agressividade e preservar a própria paz sem precisar justificar cada passo. Não entra em jogos emocionais, não se desgasta tentando salvar quem não quer ser salvo e não negocia seus princípios para manter conforto ou aceitação. Isso incomoda, mas também impõe respeito. Na Bíblia, Abigail é um exemplo marcante dessa firmeza serena. Diante da imprudência de Nabal e da ameaça de Davi, ela agiu com calma, sabedoria e coragem. Não gritou, não se desesperou, não reagiu por impulso. Sua postura evitou um massacre e mudou o rumo de uma história inteira. Foi a tranquilidade dela, aliada à firmeza, que trouxe solução. Isso mostra o poder desse dom quando usado com discernimento. Mulheres com firmeza tranquila se tornam um porto seguro. Pessoas as procuram quando tudo está confuso, porque sua presença transmite estabilidade. Elas não alimentam pânico, não espalham caos, não aumentam o problema. Elas trazem clareza. Onde chegam, o ambiente desacelera. Onde falam, a tensão diminui. E isso não vem de técnica, vem de profundidade. Esse dom também protege a mulher de se perder em expectativas externas. Ela não se contamina com o ambiente, ela transforma o ambiente com sua postura. Não muda de opinião a cada crítica, não se desmonta a cada pressão. Sua constância se torna sua assinatura. E essa previsibilidade no caráter gera confiança. A firmeza tranquila não nasce da arrogância, mas do autoconhecimento. Ela sabe quem é, porque já enfrentou batalhas que a ensinaram. Já caiu, já levantou, já perdeu, já recomeçou. E por isso não se desespera. Ela entende que quem tem propósito não precisa correr, apenas continuar. Não precisa provar, apenas permanecer fiel. Se você sente que carrega esse dom, não se desculpe por ser firme. Não se envergonhe por manter sua postura quando todos cedem. Você não é dura, você é estruturada. Você não é fria,
Você é equilibrada. E esse equilíbrio é raro, necessário e transformador. Esses 6 dons não são aleatórios nem comuns. Eles são sinais claros de que Deus confiou a você uma missão específica. Você foi desenhada com intenção, moldada com propósito e equipada com capacidades que muitos não entendem, mas que muitos precisam. Você não está aqui por acaso. Se você se reconheceu em um ou mais desses dons, escreve aqui nos comentários: eu tenho propósito. E se esse conteúdo falou com você, curte o vídeo e compartilha com outra mulher que precisa se lembrar da força que carrega. Muitas pessoas assistem a este canal e ainda não são inscritas, então aproveita agora para verificar se você já se inscreveu e ativou as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo que pode chegar exatamente no momento em que você mais precisa.